O senhor Jurandir Gouveia, que é um dos melhores criadores dessa plataforma, poxa, falo com tranquilidade, tá bom? Youtuber de cinema, de uma inteligência com um texto tão rico. Fiz questão de ir até nos comentários do vídeo dele e agradecer por esse produto, porque trata-se de uma análise muito detalhada do meu filme favorito. E qual é o meu filme favorito, hein? Hã? Meu filme favorito de todos os tempos se chama Clube da Luta e, de acordo com o Jurandir, ele tentou nos alertar. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Não temos grandes problemas, Nossa né? grande depressão é nossas vidas. Pois é. Essa é uma história sobre homens domesticados. Ela é sobre consumismo e capitalismo, sobre conforto e propósito. É isso aí. E sobre soluções ruins para grandes problemas. É um pouco daquela questão da emasculação que muitas vezes eu já vi o Elvis comentando, ele comenta muito bem, porque de fato a sociedade em diversas oportunidades tenta, além de domesticar, emascular, remover a masculinidade do ser humano, né? Do homem, claro que eu tô falando do homem, mas de um modo geral isso acontece. Mas para a gente conseguir entender o que está por trás do Clube da Luta, considerado um dos melhores filmes da história, Meu favoritão. a gente precisa voltar à raiz do problema que ele está tratando. Entender o problema que faz com que tudo isso aconteça no filme é essencial. E o problema, ele está lá no princípio. Na verdade, ele está lá no começo da história da humanidade. In the beginning. No livro de Gênesis. E você vai perceber a profunda conexão filosófica, temática e teológica entre o capítulo 3 de Gênesis e o filme Clube da Luta, que e legal. assim tudo vai ficar mais claro. Ok. Você conhece a história de Gênesis capítulo 1 até 3? Deus cria o mundo, Deus cria o ser humano, Cara, o mais interessante é que eu conheço. Eu já fiz uma leitura, eu já tentei, né? Fazer uma leitura completa da Bíblia, não consegui ir até o final porque fui frouxo, mas obviamente que o livro de Gênesis eu li inteiro. Então alguma coisa eu me lembro sim, é um texto muito interessante. Coloca no Jardim do Éden, o ser humano peca e Deus então os expulsa. Mas antes de expulsar, Deus joga sobre eles sua primeira maldição, a primeira vez que vem uma maldição sobre a humanidade. E ela nos acompanha até hoje. Sim. E você vai começar a entender. A maldição de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz o seguinte: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Do pó ao Essa pó, né? é uma maldição que nos diz Trata-se da nossa mortalidade, né, rapaziada? durante todos os dias da existência da humanidade, nós sofreríamos, teríamos dificuldade para lidar com a terra. A terra Sim. que antes estava sob o domínio do homem. O homem perde o domínio sobre si mesmo, domínio sobre a terra, o domínio sobre os animais, domínio sobre o ambiente, ele perde domínio sobre tudo, domínio próprio. Foi a primeira perda do ser humano. Sim. E ela decorre, então, como responsável pela terra. Toda a terra sofre em decorrência disso. É uma mensagem profunda e ambiental também que esse texto nos traz. E o que ele está dizendo é que E é muito bonita a mensagem também, porque trata justamente dessa hostilidade, né? nós não fomos criados para o conforto. É isso aí. A humanidade foi criada E quando existe muito conforto, o cara vai lá e se inventa um problema. É mentira, chat? no contexto de Gênesis 3, pós-pecado. A humanidade foi feita para passar lutas. É isso aí. E você também, do ponto de vista evolutivo, vai ver a mesma coisa. Porque, do ponto de vista evolutivo, os primeiros seres humanos sobreviviam por pouquíssimo. Era muito difícil sobreviver
E do ponto de vista bíblico, não é diferente. Do ponto de vista mitológico, não é diferente. Você viu que ele está correlacionando uma série de visões a respeito do nosso início, a respeito do princípio, certo? Tanto do ponto de vista bíblico, né, cristão, ponto de vista evolutivo, agora até mitológico, quer dizer, o início é muito difícil e realmente o ser humano não existe por tanto tempo. Sempre a humanidade passou por sofrimento. Sofrimento para conseguir se alimentar, se vestir, se proteger da natureza, se proteger das doenças. É difícil viver. Porra. Mas, porém, entretanto, todavia, nos últimos 100 anos, a vida humana se tornou muito fácil. Não sei se você tem essa percepção. Sim. Mas uma pessoa de classe média hoje no Brasil, uma pessoa de classe média no Brasil hoje, ela vive muito melhor do que um rei vivia na Idade Média. A gente falou sobre isso esses dias, inclusive, né? Mais condições de saúde, alimentação, transporte, qualidade de vida, expectativa de vida, tratamentos de saúde, remédios. Cara, o advento da geladeira, do congelamento, né? Há pouco tempo atrás, centenas de anos, a gente não tinha onde armazenar carne, por exemplo. Então, o pessoal metia muito tempero, enfiava muita coisa, carne podre, era disfarçada. Então, quer dizer, a tecnologia deu um salto absurdo nos últimos 100 anos e, de fato, né? Hoje, qualquer um come melhor do que um rei há 1000 anos atrás. Porra! A vida de uma pessoa de classe média hoje é muito melhor do que a vida de um rei da Idade Média. É isso aí. Ou seja, a vida está se tornando mais confortável. E daí você pode pensar, cara, que coisa boa. E eu, inclusive, comprei uma geladeira, hein? Maravilha, mais conforto. Mas lembre-se, nós não somos configurados para o conforto. É isso aí. E por não termos a configuração para o conforto, é natural que a gente se meta em problemas. Você vai ver isso em qualquer sociedade desenvolvida. Quanto mais rico o cara é, Sim. ele vai começar a fazer umas coisas bem esquisitas. É isso mesmo. Tipo, comprar o Twitter. Pra que se meter nesse buraco? Mas coisas ainda mais esquisitas. Coisas Esse foi um excelente exemplo, convenhamos, né? sexuais estranhas. Coisas O cara tá quase se tornando um trilionário, ele compra o Twitter, velho. Olha o tamanho da cagada. de violência, coisas, vai viajar para lugares impróprios. Jordan Peterson fala sobre isso. Se você deixa uma pessoa sem absolutamente nenhuma luta, sem absolutamente nenhum objetivo maior para realizar, essa pessoa vai começar a se ferir e se Ela se machucar. destrói. É isso Porque aí. ela perdeu completamente propósito, O drive. direcionamento, porque a vida de uma pessoa é lutar para conseguir algo, não necessariamente algo físico, material, como a gente vai ver, mas preferencialmente para transcender. Perfeito. Perfeito. Toda noite eu morria. O cara perde o E motor. toda noite eu nascia de novo. O narrador dessa história, ele começa tentando preencher esse vazio existencial, porque ele reflete essa sociedade do século XX, naquela época, e agora século XXI ainda mais, uma sociedade moderna e pós-moderna, uma sociedade cheia de confortos, onde ele não precisa sair para caçar, onde ele não tem estabilidade, onde ele tem uma segurança muito grande, Sim. onde as doenças têm remédios para quase todas elas, e tratamentos, e conforto, e dorme numa cama segura e tudo mais. Então, ele sente um vazio existencial muito profundo e ele tenta preencher esse vazio existencial com produtos. E esse vazio existencial ainda é assegurado pela rotina. Que eu sei que é algo que a gente adora normalmente, tá? Mas ela se torna muito complicada quando você não tem nenhum tipo de perspectiva de mudança no sentido de melhora. Então você não tem nenhum desafio adiante. Você está preso num serviço onde você sabe exatamente como serão os próximos 40 anos. Isso é uma das coisas que fez com que eu me direcionasse para empregos tão esquisitos, que nem esse que eu tô aqui com vocês agora. Eu sinto que eu não, na minha cabeçota, do jeito que eu me sinto, né, programado, digamos assim, eu não conseguiria ter entrado num trampo com 20 anos e segurado ali a minha carreira, a mesma coisa, bonitinho, até os 60, aposentado e tal. Admiro quem consegue fazer isso, tá? Mas na minha cabeça é uma visão assustadora, sacou?
Eu gosto justamente da bagunça. E ele tem insônia, tem dificuldades para dormir, ele vai até um... E o narrador, ele é justamente esse estereótipo que eu tô retratando, né? Ele é um cara que, no emprego em que ele se encontra, ele não tem nenhuma perspectiva de progredir, de subir, né? De cargos maiores e tal, e desafios. Então ele tem tudo calculadinho, o apartamento tá garantido, tá todo mobiliado, cada hora ele compra uma bobagem mais inútil que a outra, amanhã e depois os dias são todos iguais, durante os próximos 40 anos e acabou. Talvez ele case no meio do caminho, talvez aconteça, né, alguma pequena, sei lá, algum pequeno dissabor, uma doença aqui, uma cagada ali, mas é tudo extremamente previsível, né? Médico tenta conseguir algum remédio para isso. Olha o desespero do Edward Norton, ele é um excelente ator. Isso, ou seja, ele está tentando resolver o problema do seu vazio existencial através de remédios, mas o médico fala para ele, olha, se você acha que você está sofrendo, dá uma passadinha na igreja. Então, pra você ver quem é que tá se fudendo de verdade, que aí você vai entender. Tal hora, tal dia, e você vai ver um grupo de pessoas que tá sofrendo de verdade. Aí você vai parar Cara, se você nunca assistiu o Clube da Luta, obviamente que esse vídeo vai te entregar o filme inteiro, tá? Porque ele tá fazendo uma análise super completa, então sim, a gente vai passar, inclusive, pelas surpresas principais, tá bom? Eu recomendo que você assista esse filme antes desse vídeo. Agora, se você já assistiu, isso aqui tá sendo e vai ser muito legal. Mas é que tem tanta surpresa aqui, tem tanto plot twist, seria bacana. Só uma recomendação, ok? de reclamar um pouco da sua vida. Isso dá uma luz para ele. Então vou lá, vou conhecer. Ele vai nesse grupo de pessoas que são pessoas que têm câncer testicular. Acho que é Chloe o nome dela, né? Essa moça tem uma doença terminal, inclusive. Só que ao chegar lá, ao invés de ele ter uma epifania... Ele tá descrevendo um outro grupo, porque, claro, se é câncer testicular, não pode ser aquela senhora. Esse filme não foi gravado em 2024, ok? Você entendeu essa, não? Então, assim, é porque aí ele vai... Eu acredito que sejam os pacientes terminais, né? Mas existem outros grupos de cânceres específicos. E, inclusive, o testicular, se não me falha a memória, ele briga com a Marla, né? Pô, eu preciso reassistir esse filme. Faz pouco tempo que eu reassisti. Mas porque ela também gosta daquele, mesmo não tendo testículo, ela gosta de ir, umas paradas assim. Eles tem toda essa... A dinâmica dos dois é interessantíssima, né? Porque, de repente, ela se torna uma dinâmica dos três. E o contraponto da Marta é fantástico, porque, a princípio, ela tem culhão, bastante aspas aí, tá? Porque é no sentido figurado, de fazer tudo que ele se acanha de fazer. Ela é justamente a destruição que ele carrega, mas não consegue botar pra fora, sabe? Então, é muito legal. De perceber, realmente, eu tô reclamando da minha vida, olha como minha vida é boa. Ele se conecta com o sofrimento daquelas pessoas e passa a chorar com elas. Olha o Bob ele ali. Passa a sofrer com elas. Porque se ele não tem um sofrimento próprio para ele... Pô, a Marla é sensacional. Ele vai emprestar um sofrimento alheio para conseguir dar sentido para a sua existência. Eu sei que parece absurdo, mas olha para as redes sociais. As pessoas estão tomando dores umas das outras o tempo todo. As pessoas tomam militando por questões que elas não fazem nem ideia, por questões que inclusive nem as competem. Queers for Palestine. Que mais você quer, cara? Sabe? Questões que não fazem nem sequer sentido você atrelar uma bandeira a outra, né? Algo assim desconexo. Dores até mesmo de políticos nas redes sociais. Tomando dor de político, é verdade. Pegando um político pra chamar de seu, idolatrando outros seres humanos, o que por si só é um comportamento horrível. Como se a vida delas não tivesse problemas suficientes, elas criam problemas, inventando histórias e dificuldades nas redes sociais. Isso acontece o tempo todo. Ele experimenta ali finalmente uma catarse através do sofrimento alheio, porque a sua vida estava tão confortável que ele precisava de um problema. Basicamente, o narrador, que é uma pessoa sem nome, ele só é chamado de narrador, e claro, esse é um vídeo do Clube da Luta, então ele vai ter spoilers do Clube da Luta. E eu já tinha avisado a todos vocês, correto? Já está tendo spoilers e continuará tendo. Se você ainda não viu essa obra de arte, recomendo que a veja antes de assistir esse vídeo. Mas ele é uma pessoa que representa perfeitamente aquilo que Nietzsche mais temia. Olha lá. Então, E não é aquela versão do Cortella que a gente viu na IRL esses dias.
tá? Lembra aquela frase foi adulterada por IA, tá bom? Ô Cortella, ele diz que se você ficar encarando o abismo vai achar que você tá querendo dar o cu pra ele. Mas não é isso. Não é essa versão. Isso daí foi feito por inteligência artificial, ok? Então é outra coisa. Esse é um filme que tem uma história tão complexa que conecta desde a Bíblia até Nietzsche, filosofia e teologia. Caramba, conectando Bíblia e Nietzsche, mas aí já é o brilhantismo do próprio Jurandir, tá? Conectadas em uma das histórias mais bem pensadas que fala sobre a crise... Ó, viu o framezinho do Tyler lá? Você viu? Hein? Vocês pegaram o framezinho? Muita gente não percebe isso, tá? Isso é um detalhe do filme que, porra, antigamente, na época do VHS, do DVD, muita gente passava batido, né? Se assistia e nem via. Mas o Tyler, ele aparece algumas vezes, tipo o Jequiti, antes do narrador encontrar com ele fisicamente. E agora ele acabou de aparecer, vocês viram? Vamos voltar só um pouquinho pra você ver de novo. Eu não vou conseguir pausar porque, né, 1 milésimo de segundo. Mas você vai ver o Tyler passando, quer ver, ó? De massas conectadas em Agora, uma das histórias mais bem pensadas. Ó, viu ele ali? Ele acabou de pipocar aqui, ó. Ele apareceu aqui e calma, ele vai aparecer de novo. Que fala sobre Eu não consegui pegar ele. criologia conectadas em uma das histórias mais bem Ah, mas fica muito rápido, velho. pensadas que fala Ah, olha lá, tá vendo ele ali, ó? Ó o Tyler ali, deu pra ver, não? É muito rápido e assim, é um detalhe tão caprichoso. Esse filme é uma obra de arte, tá? sobre a crise de masculinidade que não se aplica só ao homem, mas a toda Isso acontece antes dele encontrar o Tyler fisicamente. Infinitas aspas aí, tá? a humanidade, Ó, Sly, escorrega aí, meu filho. mas aqui direcionada especificamente ao homem, como a gente vai entender. E já que eu estou falando É maravilhoso, esse filme é impecável. Pra mim é um filme nota 10, tá? especificamente ao homem, antes de entrar em Nietzsche, pra gente entender essa história, eu quero falar com os homens que me seguem. E é claro que no final você ainda toma um caralhão na cara. Esse é o maior spoiler de todos, mas acontece mesmo. Então já vá prevenido, porque afinal de contas o Tyler trabalhou num cinema, né? Ele mexia nos projetores, tem toda aquela história. Jurandir vai entrar num AD agora, eu vou aproveitar, claro, para fazer um intervalinho aqui e voltar daqui a pouco com a segunda parte de Jurandir Gouveia analisando brilhantemente o Clube da Luta. Até já.